Boa noite, meninas. Boa noite, mulheridades. Hoje eu vou falar sobre um livrinho que eu retomei a leitura. Ele fala Educação Não Violenta, né, de Elisama Santos. O que essa autora ela vem trazer pra gente, né? Porque muitas das vezes a gente fica se perguntando, será que eu estou fazendo certo? Será que eu agi certo? Né? Muitas vezes a gente corrige, né, de uma forma que você não queria fazer e a gente chora, a gente se sente cansada, se sente frustrada, né? E essa educadora aqui, né, que ela vem mostrar um conceito novo, né? Ela traz um conceito de um psicólogo americano que é Rosen, Rosen, Marshall Rosenberg. Então, Marshall Rosenberg, ele tem uns 4 pilares, né, que vem falar de como a gente educar com honestidade e empatia, não com culpa, né, não culpando o outro, apontando, né. Então ele vem, eles amam, ela traz junto com, né, com o Rosenberg, né, essa estrutura, né, de mãe ideal ou mãe real, né? Porque muitas vezes a gente grita, a gente se descabela, a gente fala as coisas 1000 vezes e acha que não está sendo entendida, né? Porque a gente não consegue identificar, né, o grito, a birra, a pirraça, a aborrecência, né, que a gente chama aborrecência do adolescente, seja da criança, e a gente não sabe. E ela vem tratar de como estimular a autoestima, autonomia, autodisciplina e resiliência em você e nas crianças. Então o ponto, o foco tá aí, que ela vem em você. Então a gente tem que olhar para nós, para dentro de nós, porque eu só dou aquilo que eu tenho. Mas se eu tenho raiva, eu dou raiva, né? Se eu tenho amor, eu dou amor. Agora, eu tenho que tirar essa essência de dentro de mim para eu poder conseguir ensinar, explicar, amar, ser amada, né? Então, não é eu chamar, eu estou ensinando uma tarefa, eu sou burro. Não é assim. Não é seu bagunceiro. Olha lá aqueles brinquedos. Então ela até fala uma tática. A gente fala, olha, eu tô tão cansada. Eu vi lá os brinquedos. Tem como você tirar para mamãe? Tem como você me ajudar aqui? Eu tô tão cansada. Tem como você fazer a lição? Daqui a pouco a mamãe vem aqui e te ajuda. Tem como você me ajudar? Vai lá, recolhe as roupas para mim no varal enquanto eu tô aqui, né? Ou seja, um adolescente, eu tô aqui já terminando o jantar, né? Então, a forma com que a gente fala, a forma como a gente atribui as tarefas ao outro, né? Porque será que nós gostaríamos de que nossos chefes falassem assim com a gente? Ah lá, tá tudo errado, pega aquilo lá. Pega lá, bagunceira, relaxada, né? Será que nós gostaríamos de ser tratada assim? Então a gente tem que dar aquilo que a gente quer receber. E assim é dentro da nossa casa, que muitas das vezes a gente vem, né, com uma sobrecarga tão grande, tão cansada, e a gente não mede as palavras. Às vezes aquilo que está dentro da gente a gente coloca para fora e coloca de forma errada e na pessoa errada, que é aquela pessoa que está te aguardando ali para jantar, para estar contigo no final do seu expediente, ela não quer receber esse ataque de você, até porque ela não tem culpa do seu dia ter sido ruim, né? Porque não foi ela que fez o seu dia ruim. E muitas das vezes eu mesma já me peguei fazendo isso e depois eu chorar, me sentir culpada e não saber também como eu ir até a pessoa e pedir desculpa, né? Às vezes é uma cara de bocas, né? Uma palavra que, né, você desmotiva, né? Você desmotiva a outra. Às vezes a outra tá querendo te dar amor, mas ela não vai conseguir te passar,
porque antes só dela te olhar, você já agrediu com palavras, né, com caras, ou com até mesmo, né, com, quando você não diz nada, né, você não diz nada, você não compartilha nada, né, você não quer saber como foi o dia do outro, o outro chega e você trata como se ele não tivesse nem chegado, né, então como se ele não estivesse ali. E como é isso, né? É tão ruim, né? Tão ruim. Eu acho muito ruim. E essa autora, ela vem falar disso, trazendo esse propósito pra gente, né? De como a gente tratar o outro, não gritar, né? Não, porque a criação, ela fala que isso não é adestrar, né? Você educar não é adestrar, né? Você educar é compartilhar os seus saberes, né? Você conseguir dialogar com a sua casa, né? Dialogar com seus filhos, com seu marido, né? Com seu ajudante, com quem for, né? Você conseguir se comunicar de forma não violenta, porque muitas das vezes a gente fala com arrogância, com prepotência, né, achando que sabe mais do que a outra, mas a gente aprende até nos mínimos detalhes, né, naqueles detalhes que a gente acha que é superficial, mas a gente aprende quando a gente trata com amor de igual para igual, né, porque a gente quer ser tratada assim. Então essa autora, hoje comecei a reler esse livro, ele fala, né, ele fala do sentimento, que abri aqui na página 53, ela está falando, né? Educação não violenta. Sair do lugar de passividade nos faz parar de esperar que o outro nos faça sentir melhor e nos torna responsável pelos sentimentos e pelas nossas atitudes. Então ela fala aqui, né? Também do sentimento do filho. Agora imagine que você marcou com essa mesma amiga, mas esse dia queria apenas bater papo e saber como foi a viagem que ela fez recentemente. No caminho para o café, o pneu do seu carro furou e você precisou parar na borracharia. A cada instante de atraso, você torce para que ela esteja atrasada também, já que detesta fazer os outros esperarem. Finalmente, o reparo no pneu acaba e vocês chegam igualmente atrasados ao encontro. Contam os motivos dos atrasos, cada uma descreve a própria odisseia, depois seguem o papo com tranquilidade. Nas duas situações, a sua amiga se comportou da mesma maneira. Chegou atrasada, 40 minutos ao encontro que marcaram. No entanto, a forma como você recebeu o atraso dela foi completamente diferente, já que você tinha expectativa e necessidade diferente em relação à chegada dela. Sair do lugar de passividade nos faz parar de esperar que o outro nos faça sentir melhor e nos torna responsável pelo que sentimos e pelas nossas atitudes. Bater na criança, humilhar e explodir é escolha. Deixamos que a nossa raiva cresça a ponto de perdermos a capacidade de autorregulação, porque seguimos responsabilizando o outro. Ele tem que parar, em vez de eu preciso de um tempo para recuperar o equilíbrio. Nenhum dos ensinamentos desse capítulo, nem dos capítulos à frente, será verdadeiramente implementado na rotina se você continuar acreditando que somos controlados pela nossa reação. A maturidade para orientar a criança no seu caminho de autoconhecimento está em admitir a nós mesmos que conhecemos muito pouco sobre nós. O compromisso com a nossa regulação emocional é condição para uma educação emocionalmente inteligente. Essa maturidade e esse compromisso ultrapassam o campo da educação e refletem em todos os âmbitos da nossa vida, sobretudo no relacionamento mais importante que possuímos, aquele que temos conosco e sobre o qual falamos melhor no capítulo 7. E não há problema algum pular para ele agora, se o seu coração pedir. Então aqui ela fala da autorregulação,
né? Que a gente desregula direto, né? Em todos os momentos, né? Seja ele oportunos ou não. Então ela fala de autorregulação, de autocontrole, se conhecer melhor. Ontem eu estava falando da música do Gonzaguinha, né? Ele fala que o melhor, né, na música dele, ele traz uma reflexão que a gente se conhecer é o melhor para ter uma vida melhor, né? Então você se conhecer é a melhor coisa na vida para você seguir em frente. E às vezes a gente não tem tempo para isso, para parar, para se conhecer, para se olhar, para olhar para os motivos, né, que te fizeram desregular e para olhar para com quem a gente atacou, né, com quem nós somos agressivas, né? Por quê? Por quê? Fica aí. Por quê? Né? Às vezes a gente desregula, não sabe nem por quê. Por quê? Já teve vezes eu chorar, assim, incessantemente, sem cessar. E depois eu me pergunto, por que eu tô chorando tanto assim? O que foi? E eu não sabia. Sinceramente eu não sabia. Era tantas coisas, era tantos sentimentos, era uma explosão, né? Explode o coração. Era uma explosão de sentimentos que estavam guardados e foi só a emoção para fora. Mas a gente tem que ter cuidado, né? Cuidado com o que a gente vem guardando no nosso coração para que a gente não jogue, né, isso no outro. Que a gente consiga se autorregular para que as coisas fiquem mais suaves na vida da gente. Então, né, fica aí um livrinho muito bom, né, para nós que somos mães, né, que temos adolescentes aborrecentes em casa, né, a gente dá uma passadinha, né, colocar ali na cabeceira da nossa cama, dar uma passadinha para a gente começar a refletir mais. Acho que nós, mães, né, mulheres, as que também não são mãe, mas que tem uma rotina, né, acelerada, uma rotina carregada, olhar um pouquinho, né, ler e refletir, olhar um pouquinho para dentro de si, para se conhecer melhor. Então fica aí a dica. Beijos, meninas, até o próximo vídeo.